Uma criança de 6 anos some supostamente no meio da noite. Os pais vão relatar o desaparecimento somente no dia seguinte. Mas algo na história que eles contam fazem os detetives se perguntarem se eles não estavam escondendo algo. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Já vai deixando um like para apoiar meu trabalho, ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros, se quiserem e puderem. Aqui embaixo, no Saiba Mais, tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas, utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho. E isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso James Hudson. James Hudson morava com a mãe, a Brittany Gosney, de 29 anos, o namorado dela, James Hamilton, de 42 anos, e seus 2 irmãos mais velhos. Os irmãos do James tinham 7 e 9 anos de idade e eles moravam em Middleton, Ohio. Ele era um aluno da primeira série da escola primária Rose Parks, onde começava cada dia dando um abraço nos professores. Ele era descrito como uma alma feliz e alegre, que amava a escola e a vida. Todos os dias ele vinha correndo na direção das portas da frente do prédio da escola com um sorriso gigante no rosto. Ele dava os maiores e, como disseram, os melhores abraços que se pode imaginar. E esse era o James diariamente. Muitas vezes na educação existem incentivos para recompensar os alunos por realizarem seus sonhos e alcançarem seus objetivos. Em um incentivo da escola, o James estava no refeitório com um grande sorriso no rosto porque ele tinha sido recompensado com a bandeja de almoço da sorte. Isso era importante para ele, e a equipe compartilhou o quão feliz ele estava por receber a bandeja do almoço. O pai do James, o Lewis Hudson, disse que a sala inteira podia estar deprimida e o James podia entrar e trazer alegria para todos. O Lewis disse, ele era muito engraçado, ele amava dar abraços a todos, ele era uma ótima criança. A professora de jardim da infância dele, a Lee Pfeiffer, disse que ele ia para a escola com um sorriso no rosto todas as manhãs. Ele era comportado, trabalhava duro, amava ajudar os outros e tinha uma atitude positiva o tempo todo. Todas as manhãs ele era o primeiro aluno a cumprimentar ela. O James tinha uma vida promissora e tudo para ser uma ótima pessoa. Só que no dia 28 de fevereiro de 2021, a mãe do James, a Brittany Gosney, e o seu namorado, o James Hamilton, entraram no departamento de polícia de Middleton e relataram o desaparecimento do James, de 6 anos. Era 10 horas da manhã e eles estavam com os outros 2 filhos da Brittany. A Brittany e o namorado disseram aos detetives que o menino de 6 anos desapareceu da casa na noite anterior, mas a polícia sentiu que havia algo faltando nessa história. Era um pouco incomum, porque geralmente, quando tem uma criança desaparecida, a primeira coisa que os pais fazem ao entrar em contato com a polícia é fornecer detalhes claros. Eles disseram que ele estava desaparecido desde sábado à noite, o que foi uma situação incomum. E a Brittany e o namorado não pareciam conseguir chegar a um acordo sobre quando eles viram o James pela última vez. Então eles foram interrogados separadamente. A partir de agora eu vou tentar chamar o namorado da Brittany de Hamilton, porque é confuso que ele compartilhe o mesmo nome do filho dela. Ambos são James. Depois de algumas horas de interrogatório, a Brittany Gosney contou aos detetives a história real do que tinha acontecido com o filho. Ela alegou que o namorado dela estava pressionando ela para se livrar dos 3 filhos. Então, às 3 da manhã de sábado, a Brittany colocou seus 3 filhos em uma van Dodge 2005 registrada no nome do Hamilton e dirigiu com eles por mais de 70 quilômetros até a área de vida selvagem de Rush Run, na Ohio 127. Ela alegou ter escolhido esse lugar porque ela e o Hamilton tinham levado as crianças para pescar lá antes. Segundo o Google Maps, de onde a Brittany mora, com os 3 filhos, até a Rush Run, dava cerca de 1 hora de carro. Quando chegaram, a Brittany tirou seus 3 filhos da van, voltou para o banco do motorista e pisou no acelerador. Ela estava planejando abandonar os 3 lá. Mas o James, de 6 anos, não queria ser deixado. Era meio da noite, estava escuro e ele provavelmente estava apavorado. Então ele agarrou a maçaneta da porta do carro, tentando voltar para dentro do carro. E a Brittany não parou de dirigir. Ela continuou com seu plano de deixar os seus 3 filhos pequenos no meio do nada, no meio da noite, onde qualquer coisa podia ter acontecido com eles. O relatório policial afirma que a Brittany arrastou o James de 6 anos e possivelmente atropelou ele. O relatório é bem vago porque eles ainda não tinham encontrado o corpo do James.
Então eles realmente só tinham a palavra da Brittany para continuar. O relatório policial também disse que a Brittany disse que foi verificar o James, mas ele já estava morto. Só que a Brittany demorou para verificar o James. Ela arrastou e possivelmente atropelou e foi ver o que tinha acontecido com ele somente de 30 a 45 minutos depois. Portanto, ela poderia até ter pedido ajuda para tentar salvar a vida dele, mas em vez disso, ela saiu por pelo menos meia hora antes de voltar e ver o que tinha acontecido. Então, ela colocou as outras 2 crianças e depois o corpo do menino de volta na van e dirigiu para casa. Ao chegar, o Hamilton ajudou ela a levar o corpo do filho morto para dentro de casa, onde colocaram ele em um quarto vago, embaixo de uma janela. Por volta das 3 da manhã da noite seguinte, a Brittany e o Hamilton dirigiram com o corpo do James pela rodovia interestadual 275 até Lawrenceburg, Indiana, e então jogaram o corpo dele no rio Ohio. No mesmo dia, foram até a polícia com a história falsa de que o James estava desaparecido, mas os detetives não acreditaram. A única coisa que os 2 indivíduos disseram que a polícia acreditou foi a história de como eles se livraram do corpo da criança. Após eles interrogarem a Brittany e em seguida o Hamilton, que tentou negar a culpa, ambos admitiram como levar o corpo do James para Lawrenceburg e jogaram ele do rio Ohio. De acordo com o chefe de polícia de Middleton, David Burke, no começo eles tinham declarações diferentes sobre quando eles viram a criança pela última vez, mas quando se tratava dos detalhes dessa parte, ou seja, do descarte do corpo, ambos os depoimentos eram idênticos. Vários mandados de busca foram cumpridos na casa do casal, nos seus eletrônicos e no veículo, mas esses mandados foram lacrados, então não se sabe o conteúdo deles ou o que foi encontrado. A Brittany concordou em levar os detetives ao lugar onde ela e o Hamilton jogaram o corpo do James no rio, mas infelizmente o rio Ohio estava muito alto naquele ponto, o que tornou as tentativas de busca muito difíceis. A busca pelo James começou, mas foi pausada devido ao aumento dos níveis do rio. Era frustrante porque com o tempo passando se tornava cada vez mais difícil encontrar uma pessoa desaparecida, e o aumento do nível das águas dificultava ainda mais as buscas. Quando a água sobe rapidamente depois de um longo inverno, ela pega todo tipo de detrito que está na margem do rio. Ou seja, cai muita neve, a neve derrete no final do inverno e enche o rio, e a água vem levando tudo. A área onde eles descartaram o corpo do James é no condado de Priby, e o xerife do condado de Priby, Mike Simpson, disse na época que a água estava alta há dias, mas estava baixando. Ele disse que teve a oportunidade de voar sobre o rio e olhar para ele. Era como olhar para um copo cheio de leite com chocolate, era só lama. O rio estava descendo, mas ainda era um grande desafio. No dia 5 de março de 2021, Brittany Gosnell e James Hamilton foram indiciados por um grande júri do condado de Butler, em um total de 31 acusações criminais pela morte do James Hudson, de 6 anos, bem como o crime contra os irmãos, que foram obviamente removidos da custódia da mãe e já estavam em um lugar seguro. A Brittany foi indiciada por assassinato, homicídio culposo, abuso grave de cadáver e 2 acusações de colocar crianças em perigo. Ela também foi indiciada por adulteração de evidências. O Hamilton já tinha antecedentes criminais antes do seu envolvimento no caso do assassinato do James Hudson. Embora os detalhes completos da sua ficha criminal não sejam amplamente divulgados, foi reportado que o Hamilton tinha histórico de crimes anteriores, incluindo delitos relacionados à violência doméstica e outros crimes menores. O Hamilton foi indiciado por 2 acusações de abuso grave de cadáver e adulteração de provas. Ele também foi indiciado por sequestro e 2 acusações de colocar crianças em perigo por suposto crime cometido entre 25 e 26 de fevereiro. Essas acusações de colocar menores em perigo ou colocar crianças em perigo são aparentemente separadas das acusações do que aconteceu com o James. Isso faz parecer que a polícia descobriu muito mais no curso das investigações e que acabaram levando eles a acreditar que o James Hamilton tinha feito algo para colocar em risco um ou mais dos 3 filhos da Brittany, antes mesmo da morte do menino acontecer. Eles devem ter descoberto isso quando questionaram os amigos dele ou os membros da família. Talvez eles tenham descoberto muito mais, até mesmo através dos mandados de busca, mas isso é especulação minha. Durante a audiência de acusação, quando o juiz estava lendo as acusações em voz alta para Brittany, ele perguntou para ela se ela queria um advogado nomeado pelo tribunal. Nesse ponto, ela respondeu que tinha deficiência de aprendizagem e que não entendia o que o juiz estava dizendo. Nesse momento, eu não sei se ela estava se fazendo de burra, querendo se livrar das acusações, ou se ela realmente tinha algum problema.
O advogado da Brittany tinha entrado com registros judiciais dizendo que as declarações que ela fez aos detetives deveriam ser descartadas no julgamento porque os seus direitos foram violados. O Hamilton ainda enfrentava 15 acusações, incluindo sequestro, abuso grave de cadáver, colocação de criança em perigo e adulteração de provas. De qualquer forma, os defensores públicos da Brittany e do Hamilton entraram com pedidos de inocência para os dois. 18 das acusações estavam relacionadas a alegações de que as crianças foram amarradas com trapos sendo enfiados nas suas bocas por um longo período de tempo pelo casal, antes ou depois do assassinato do James. Mas um acordo judicial repentino foi fechado. A promotoria disse que o acordo judicial não apenas traz alguma justiça para o James, mas também salva os irmãos dele. A promotora assistente, a Kelly Riley, explicou: "Temos 2 filhos vivos que já passaram por um trauma que nenhuma criança deveria passar, e essa confissão de culpa impede que eles passem por mais traumas, pelo menos no que se refere a um caso contra a mãe deles. Ia ter toda uma exposição, né? Então eles preferiram fechar um acordo para poupar as crianças." O acordo judicial aconteceu quando a Brittany e o Hamilton retornaram ao tribunal em um dia por motivos distintos. Gilmser disse em declaração que a Brittany se referiu ao James como o garoto. Ele disse que ela abriu mão do direito de ser chamada de qualquer coisa exceto de ré. Ela não seria chamada nem de mãe ou não seria dito que o James era seu filho. A Brittany foi considerada competente para ser julgada em abril de 2021, após uma avaliação mental ordenada pelo tribunal. A avaliação foi ordenada após ela inicialmente se declarar inocente por motivo de insanidade. Será que ela não pensou nisso, que ia dar muito errado? Ou será que ela não esperava que eles sobrevivessem? O que se faz questionar se o verdadeiro motivo dela era levar eles pra lá e deixar eles lá, ou se ela estava pensando em fazer algo mais, dar um passo adiante e acabar com a vida das crianças lá mesmo. Isso é claro especulação, mas não faz sentido a Brittany sentir que deixar os filhos em algum lugar ia tirar eles da vida dela pra sempre. Até porque ela tem parentes, e pelo menos o James tinha um pai. Eles iam à escola. As pessoas iam notar se as crianças sumissem. E não fez sentido que ela deixasse eles lá sabendo que havia uma chance deles encontrarem ajuda. Então ela estaria em apuros por abandonar os filhos. Nesse ponto se pergunta onde estava o serviço de proteção à criança. Tinha havido algumas idas e vindas sobre se o serviço de proteção à criança estava ou não envolvido com essa família antes da morte do James. Durante uma entrevista coletiva, o xerife David Burke fez um comentário que os serviços de proteção para crianças estavam envolvidos com a família antes. Ele disse que eles foram transferidos de hotéis em diferentes áreas. Eles entraram e saíram do distrito escolar de Middleton. Então, o serviço para criança entrou em contato com eles no passado. Só que o Burke nunca esclareceu qual condado, qual agência ou quais serviços para criança estavam envolvidos. Mas o promotor público assistente do condado de Butler sentiu que era necessário fazer uma declaração de que o serviço para crianças do condado de Butler nunca entraram em contato com a família antes da morte do James. Outra coisa, o James tinha um pai que afirmava que teria levado ele de bom grado se a mãe não quisesse ele. O Lewis afirma que estava lutando para obter a custódia do filho, mas a Brittany estava lutando para manter o James. O Lewis também disse que tudo o que ela tinha que fazer era entregar o James para ele. Ela poderia ter deixado o James na casa da tia, da irmã dele. Ele disse que não entende o que levaria alguém a ser um monstro como aquele. Realmente é muito estranho. Mas uma coisa a se perguntar é por que esse pai não buscou o filho antes. Devia fazer um tempo que ele não viu o garoto, para não sentir a relação do namorado e da ex, que é meio psicopata. Segundo relatos, o relacionamento entre Brittany Gosney e James Hamilton era complexo e aparentemente problemático. Relatos sugerem que o Hamilton tinha uma influência negativa sobre a Brittany e a família dela. Ele foi descrito como controlador e manipulador, o que pode ter contribuído para as decisões da Brittany, incluindo aquelas que levaram à morte trágica do filho dela. De acordo com testemunhas e investigações, o Hamilton pressionava a Brittany para se livrar dos filhos, o que culminou no ato fatal. Ele também esteve envolvido no encobrimento do crime, ajudando a Brittany a se desfazer do corpo do James, o que indica um grau significativo de cumplicidade no crime. Embora os detalhes específicos dos seus relacionamentos não fossem amplamente documentados, era claro que a dinâmica entre eles era tóxica e influenciou diretamente os eventos que levaram à morte do James. A relação deles se tornou um ponto central durante as investigações, e no julgamento, especialmente ao tentar entender as motivações e o comportamento da Brittany. Eu acredito que se a Brittany tivesse um jeito de se ver livre dos filhos sem se comprometer, ela agarraria. Se o pai realmente quisesse ficar com o menino, por que ele não foi buscar? Isso está muito mal contado.
A Brittany estava pedindo a Heather para levar os seus filhos. A Heather é a irmã da Brittany. Ela estava alegando que o namorado estava tentando fazê-la se livrar deles. Mas a Brittany não queria assinar a custódia para Heather. No entanto, essa é apenas a alegação da Heather. E a Heather também alegou que não achava que a Brittany tinha feito isso. Ela acreditava que tinha sido o Hamilton. Talvez a Heather poderia estar apenas dizendo isso para fazer a irmã uma figura mais simpática e corroborar a história da irmã. Esse crime é brutal. Eles disseram que ele foi arrastado e possivelmente atropelado. Isso é muito estranho, porque uma criança de 6 anos, ele não teria força para ficar segurando a maçaneta do carro por muito tempo. Ou ele se desequilibrou e ela passou por cima dele com as rodas traseiras, ou ela pode ter amarrado o menino no carro para tentar se livrar dele, supostamente. E é assim que ele foi arrastado. Nem tem muita aderência nessas maçanetas, elas são bem lisas. Então, se o James foi atropelado, isso levanta a questão de como. Supondo que isso seja possível, mas por quanto tempo a Brittany dirigiu enquanto ele estava segurando o carro, sabendo que seus dedinhos não seriam capazes de segurar a maçaneta do carro por muito tempo? Atualmente, esse não é um caso de pena de morte porque eles não têm como provar que foi homicídio qualificado. Só que em Ohio, uma pessoa comete homicídio qualificado quando causa a morte de outra pessoa com premeditação, ou quando causa a morte de outra pessoa e estava cometendo ou tentando cometer sequestro, estupro, roubo, incêndio criminoso, invasão de propriedade. Mas eles também cometem homicídio qualificado se matarem alguém com menos de 13 anos. O promotor do condado de Butler, Michael Moser, declarou que as ações da Brittany não constituíam homicídio qualificado e com base nas evidências do caso. Eles estavam levando em consideração tudo aquilo que a Brittany estava falando para eles. Eles não tinham o corpo do menino para fazer uma avaliação. Só que na área de vida selvagem de Rush Run, o lugar onde a Brittany Gosling deixou seus filhos é um parque estadual de vida selvagem de 4.715.000 metros quadrados. É muito remoto, não tem casa por perto. Então, usando o Google Earth, tudo que você consegue ver são árvores. Somente árvores, um pouco de água, um lugar imenso e remoto no escuro, assustados e sozinhos. Essas crianças teriam encontrado um lugar seguro? Teriam encontrado uma pessoa gentil para ajudar elas ou teriam se perdido no deserto e morrido devido à exposição aos elementos? Isso aconteceu no final de fevereiro, estava muito frio. Então ela pode ter escolhido essa área de vida selvagem no Rush Run pelo fato de ser grande, remota e isolada, e pelo quão perigosa poderia ser para uma criança. A NBC4, que fica na estação de notícias de Columbus, Ohio, postou que uma equipe de mergulho estava procurando o corpo do James. Disseram que nenhum barco foi usado na água devido aos altos níveis, mas um helicóptero foi utilizado para auxiliar a busca. Como o xerife do condado de Pribb disse, a água estava como leite com chocolate, turva, um pouco escura e difícil de ver. O corpo do menino não foi recuperado. A Brittany Gosling e o James Hamilton foram acusados pelo assassinato de James Hudson, filho de Brittany. No caso, a Brittany Gosling fez um acordo judicial no qual ela se declarou culpada de homicídio, abuso de cadáver e manipulação de provas. Em troca, ela evitou a pena de morte, recebendo uma sentença de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. O James Hamilton, seu namorado na época, também fez um acordo judicial. Ele se declarou culpado de abuso de cadáver e manipulação de provas por ter ajudado a Brittany a se livrar do corpo do James. Em troca, ele foi condenado a uma pena de prisão, mas por um período significativamente menor do que o da Brittany. O Hamilton foi condenado a 19 anos de prisão por seu envolvimento no caso. Esse caso é muito complexo, porque mostra como a toxicidade e a manipulação de uma pessoa pode ser tão perigosa quanto a pura maldade. Pelo que eu li nesse caso, a Brittany estava tentando se livrar dos filhos por insistência do namorado. Esses relacionamentos são muito complexos, envolvem a mulher perdendo a identidade e a autoestima, para ela achar que não vai encontrar ninguém se for largada por esse homem, o que faz com que ela faça qualquer coisa, coisas monstruosas, até mesmo com os próprios filhos. O Hamilton estava morando com ela há apenas 3 meses, segundo o depoimento que ela deu à polícia. Ou seja, em 3 meses ele fez ela querer se livrar e até matar os 3 filhos de 9, 7 e 6 anos. Por sorte, os mais velhos sobreviveram, mas carregarão um trauma muito forte para o resto da vida deles. Afinal, eles viram o irmão mais novo morrer e tiveram que voltar para casa com o corpo dele dentro do carro, do lado deles. Tem outra coisa, quando a Brittany estava participando do interrogatório, ela nunca chamava o James de James ou meu filho, ela chamava de o garoto. Ou seja, isso já mostrava que ela já tinha se separado da criança. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve, acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixa um like no vídeo, não custa nada, ajuda muito.
Compartilha se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.